Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo da calorimetria. Aqui vamos ver como a massa de um corpo, a sua temperatura e a substância a qual é feito influencia na quantidade de calor que o corpo deve receber ou perder para que venha mudar a temperatura. Vamos aqui chegar a uma fórmula denominada equação fundamental da calorimetria. Para isso, pessoal, vamos utilizar esse laboratório virtual, no qual a ideia é que tenhamos um corpo que será aquecido até uma certa temperatura e iremos verificar a quantidade de calor que está sendo fornecida a ele. Deste outro lado, nós temos as grandezas que influenciam nessa quantidade de calor, que é a substância a qual o material é feito. Veja que aqui está o ferro, mas poderíamos escolher o alumínio, o cobre ou o chumbo. Temos também como possibilidade de escolher a massa do corpo. Aqui está 105 gramas, mas poderíamos colocar 75. Aqui a temperatura inicial a qual o corpo vai partir. E aqui a temperatura final a qual ele vai chegar. Vejam pessoal, seria muito mais fácil se eu simplesmente chegasse aqui e mostrasse a vocês a fórmula já pronta. No entanto, a gente teria uma grande perda conceitual de entender como cada uma daquelas grandezas está relacionada com a quantidade de calor. E assim, se a gente entender todo o processo, ficará muito mais fácil, até para o futuro, a gente verificar como aquelas expressões matemáticas estão intimamente relacionadas com a física. Então, vamos ficar atento em todo o processo para que a gente possa entender o todo. A jornada ela é tão ou mais importante do que o resultado final. Vamos iniciar as nossas simulações verificando como a quantidade de calor está relacionada com a variação da temperatura. Nessa primeira situação, vamos fazer com que a massa do corpo seja de 50 gramas, a substância seja ferro, a temperatura inicial da onde ele vai partir seja 25 e a temperatura final a qual ele vai chegar seja 50. Quando eu faço a diferença de 25 para 50, a nossa variação da temperatura, que é representada pelo ΔT, é igual a 25. Se, por exemplo, eu pegasse os valores 100 e 125, veja, de 100 para 125, a variação da temperatura também dá 25. Se eu pegasse de 75 a 100, a variação da temperatura seria 25. Todas essas situações dariam o mesmo ΔT. E é isso que é importante. Não me importa aqui de onde saiu e de onde vai chegar, mas sim a diferença que existe de onde saiu para onde vai chegar. E essa diferença nós chamamos de variação da temperatura. Vamos à primeira simulação. Bom, pessoal, nessa primeira simulação, deu para verificar que o objetivo era sair do 25 e ir para o 50, ou seja, a variação de temperatura seria de 25 graus Celsius. Os valores aproximados indicam que a quantidade de calor foi de mais ou menos 150 calorias. Agora a gente vai para a segunda simulação, na qual também sairemos de 25, na qual manteremos a mesma massa, também a mesma substância, só que mudaremos a temperatura final. Veja, quando a gente está verificando qual é o comportamento da variação da temperatura, as outras grandezas, que no caso é a massa e as substâncias, elas têm que permanecer rigorosamente a mesma. E a única grandeza que estamos verificando é que tem que estar mudando. Então, saímos do 25 e fomos até os 50. Agora, vamos sair do 25 e ir até os 75. Do 25 para os 75 indica que a variação da temperatura será de 50 graus Celsius. Vamos à segunda simulação.
Vejam, pessoal, essa última simulação mostrou que a quantidade de calor necessária para que a temperatura aumentasse de 25 para 75 fosse de aproximadamente 300 calorias. A gente nota que na primeira simulação a temperatura era de 25, a variação da temperatura era de 25 e obtivemos uma quantidade de calor de 150 calorias. Agora, essa variação da temperatura foi duplicada, passou de 25 para 50. E a quantidade de calor também foi duplicada. Então, a gente nota que quando a variação da temperatura tende a ser maior, a quantidade de calor também será maior. E a gente está no caminho para descobrir que esse aumento entre eles será linear, ou seja, à medida que um aumenta, o outro também vai aumentar. Só para termos certeza, vamos fazer a terceira simulação agora, mantendo do mesmo modo a mesma massa, a mesma substância, a mesma temperatura inicial e a gente vai fazer com que a temperatura vá de 25 para 100. Nesse caso, de 25 para 100, o ΔT é de 75 graus Celsius. Vamos verificar quanto é que dá. Bom, pessoal, a última simulação deu um valor de aproximadamente 450 calorias. Notem que a primeira variação da temperatura foi de 25 graus Celsius e esta última de 75, ou seja, o triplo do valor. Na primeira simulação, a quantidade de calor deu de 150 calorias e a última deu 450 calorias, ou seja, também o triplo do valor. Então, podemos observar que quando a variação da temperatura foi duplicada, a quantidade de calor também foi duplicada. Se a variação da temperatura triplicar, a quantidade de calor também irá triplicar. Ou seja, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, que à medida que um aumenta, a outra também irá aumentar na mesma proporção, exatamente na mesma proporção. E assim podemos resumir que a quantidade de calor necessária para que o corpo venha mudar a sua temperatura é diretamente proporcional à variação da sua temperatura. Isso é meio óbvio, por quê? A temperatura está relacionada com o grau de agitação das partículas. Então, quanto maior é a temperatura, maior será a agitação dessas partículas. Então, se eu quero uma variação muito grande, as partículas terão uma agitação também muito grande. E para aumentar cada vez mais essa agitação, precisa-se de mais energia, ou seja, será necessário uma quantidade maior de calor. O resultado que obtivemos da relação da quantidade de calor com a variação da temperatura não foge das nossas relações cotidianas. Basta a gente imaginar, por exemplo, que eu tenho 1 litro de água e eu desejo fazer com que a temperatura aumente. Evidentemente que quanto maior é a temperatura que eu desejar, mais tempo ele vai ficar no fogo. E aí, mais tempo ele está recebendo calor. Ou seja, quanto maior for a variação da temperatura, maior deve ser a quantidade de calor que o corpo irá receber. Agora, a gente vai analisar qual é a relação entre a quantidade de calor e a massa. Para iniciarmos, vamos fazer uma primeira simulação em que a massa seria de 50 gramas, a substância ferro, temperatura inicial 25 e temperatura final 50. Vejam que a gente já fez esse daí e a gente sabe que a variação da temperatura é de 25 graus Celsius. E a quantidade de calor necessária para que esse corpo venha aumentar esses 25 graus Celsius é de 150 calorias. Agora eu vou manter os mesmos valores para a temperatura inicial, o mesmo valor para a temperatura final e a mesma substância. E como eu quero encontrar a relação entre a quantidade de calor e a massa, eu vou utilizar uma massa diferente. Eu vou duplicar o valor da massa. E assim a gente tem a mesma variação da temperatura. Vamos agora verificar quanto de calor será necessário.
Bem, pessoal, observa que a quantidade de calor deu um valor de aproximadamente 300 calorias. A gente manteve a mesma variação da temperatura, a gente manteve a mesma substância e o que fizemos foi duplicar o valor da massa, era 50, passou a ser 100. E aí notamos que a quantidade de calor também foi duplicada. Para que a gente não faça as mesmas simulações, já que a gente está no mesmo caminho anterior, a gente pode notar que se a gente triplicar o valor da massa, ou seja, passar de 50 para 150, a variação da temperatura permanecendo a mesma, a quantidade de calor também será triplicada, ou seja, sairá de 150 para 450. Então podemos concluir que a quantidade de calor para que um corpo venha mudar sua temperatura é diretamente proporcional à sua massa. Isso acontece porque, como sabemos, a temperatura está relacionada com a agitação das partículas. Então, quanto maior for o número de partículas, maior vai ser a quantidade delas que terão que ser agitadas. E isso vai necessitar de mais energia. Então, um corpo pequeno possui menos partículas a serem agitadas do que um corpo grande. E isso a gente pode observar no nosso cotidiano, que se tivermos duas panelas, enchermos ambas com água, uma delas com 1 litro de água, a outra com 2 litros de água, colocarmos no fogo, partindo ambas da mesma temperatura, a gente vai notar que aquela que tem 2 litros de água vai passar mais tempo a ser fervida do que aquela que tem 1 litro. E isso é um fato que demonstra que quanto maior for a massa de um corpo, mais quantidade de calor será necessário para que ele venha a sofrer o mesmo aquecimento. Por fim, pessoal, vamos analisar como a quantidade de calor está diretamente relacionada à substância no qual o corpo é feito. Vamos utilizar já de experimentos conhecidos nossos, como é o primeiro experimento que nós fizemos, em que nós estávamos usando 50 gramas de ferro, que variava de 25 para 50, ou seja, a variação da temperatura era de 25 graus Celsius. E a quantidade de calor necessária para que isso acontecesse foi de 150 calorias. Agora, a gente vai utilizar a mesma massa, a mesma variação da temperatura, só que o que vamos mudar é a substância. Ao invés de termos 50 gramas de ferro, vamos ter 50 gramas de alumínio. E vamos notar quanto de calor será necessário para que tenha a mesma variação da temperatura. Bom, pessoal, quando substituímos o alumínio pelo ferro, verificamos que a quantidade de calor foi de aproximadamente 279 calorias. Isso demonstra que, para a mesma quantidade de massa e a mesma variação de temperatura, o alumínio necessita de muito mais calor do que o ferro. Isso acontece porque cada substância é constituída de partículas diferentes. Essas partículas possuem massas atômicas também diferentes. E isso vai influenciar na agitação que cada corpo teremos. Assim, a gente pode chegar à conclusão que a quantidade de calor necessária para que um corpo venha mudar de temperatura está relacionada com a substância a qual esse corpo é feito. Aqui na calorimetria, a substância é representada por uma constante chamada calor específico. Como o próprio nome diz, ela é específica para cada substância, ou seja, a água tem um, o etanol tem outro e o mercúrio tem um outro valor. Então, cada um deles, ao possuir calor específico diferente, necessitará de uma quantidade de calor também diferente. E assim, a gente pode concluir que a quantidade de calor necessária para que o corpo venha mudar de temperatura está representada na equação fundamental da calorimetria, em que nós temos que o Q, a quantidade de calor, será igual ao produto da massa do corpo, a substância a qual ele é feito, que está representado pelo calor específico, e a variação da temperatura. Assim concluímos a nossa segunda videoaula. Bons estudos!